Graça e paz, irmãos, boa noite. Realmente que o Espírito Santo, ele venha sobre nós de maneira poderosa, para que a sua palavra possa ser anunciada. Amém. Estava refletindo no meu coração, irmãos e irmãs, que seria um momento especial para nós, nesse tempo que estamos iniciando esse reunir, ter um momento de clamor diante do Senhor, para que o Senhor realmente manifeste entre nós a sua palavra. A maior necessidade que nós temos é de receber a sua palavra, mas a palavra soprada pelo Espírito Santo. Uma palavra que vem ungida pelo Espírito Santo, para que essa palavra venha realmente tocar nossos corações, fazer com que eles realmente recebam uma trepidação tal, que nós não fiquemos os mesmos, irmãos e irmãs. O Senhor tem nos falado, tem nos chamado para uma vida de consagração. Nós temos falado para vocês que há um gemido no coração de Deus, nesse tempo do fim. Ele anseia no meio do seu povo, aqueles cujos corações possam ser completamente entregues a Ele, corações completamente consagrados a Ele. Em nome de Jesus. Sim, Senhor, por Tua misericórdia, quebra a dureza dos nossos corações, Senhor. Vença-nos, Senhor. Que a Tua palavra entre no profundo do nosso ser. Não queremos ser mais os mesmos, Senhor. Queremos ser vidas consagradas a Ti. Queremos, Senhor, que Tu faças essa obra em nós, porque ela não está a nosso alcance. O que podemos dizer é que eis-nos aqui, Senhor. Opera em nós a Tua palavra. Senhor amado, não desista de nós. Ajuda-nos, Senhor. Nós nos humilhamos diante de Ti. Nós colocamos a nossa face no pó. Ah, Senhor, nos ajuda. Ajuda-nos pela Tua misericórdia. Queremos sim que a Tua obra avance no nosso meio. Queremos verdadeiramente ser instrumento nas Tuas mãos. Então fala uma vez mais pelo Teu poder nessa noite. Nós Te pedimos no precioso e poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Já marcaram, queridos irmãos, aqueles que estiveram aqui de manhã, lá naquele calendário, 7/8. Faz um círculo lá e diz lá: a partir de agora não posso ser mais o mesmo. Eu nasci de novo pela graça de Deus. Eu fui alcançado pelo poder da obra de Cristo lá no Calvário. Mas não me disseram muito a respeito do que aconteceria no depois. O novo nascimento é apenas uma porta. E imediatamente, a obra inicial após o novo nascimento é uma vida de consagração. Senão nós seremos o que somos agora. E nós não temos dado um testemunho adequado diante do Senhor, irmãos e irmãs. Não é por falta exatamente do novo nascimento, porque eu estou falando ao povo de Deus. É por falta de nós, novos nascidos, não estarmos experimentando uma vida de consagração ao Senhor. Ah, irmão, irmã, leve muito a sério este assunto. Coloque sim um X, um círculo nessas datas, para que você olhe sempre para ela e fale assim: Senhor, eu fiz um pacto diante de Ti, ainda que na miséria, na minha falência, na minha incapacidade de ser fiel à minha palavra, mas eu conto com o socorro do Espírito Santo, para que Ele me faça fiel, para que Ele possa contar comigo nesse tempo do fim, para que eu viva uma vida consagrada diante de Ti. Irmão, irmã, o Senhor está voltando. Ele está querendo encontrar um povo consagrado a Ele. Como nós dissemos na parte da manhã, se o cabeça, o Senhor Jesus Cristo, viver uma vida totalmente consagrada a Ele, quanto mais nós, o corpo, quanto nós, como igreja, não devemos viver de modo consagrado. Então, nascemos de novo, graças a Deus. Mas agora é necessário que tenhamos uma busca de vida de consagração. E como nós dissemos na parte da manhã aos irmãos, aqueles 3 fundamentos, os 3 pilares fundamentais, iniciais, que envolvem a realidade da consagração. Rapidamente, só passando para darmos então início naquilo que vamos compartilhar nessa noite com os meus irmãos. Vimos que o primeiro fundamento é o amor de Cristo. Ninguém poderá se consagrar ao Senhor sem antes experimentar a realidade do amor de Cristo Jesus. Pois o amor dele nos constrange, nos sitia, nos envolve, nos cerca apertadamente, de tal maneira que o nosso coração é aprisionado de amor. Coloque essas palavras uma ao lado da outra.
amor e prisão, parece que elas se expelem, são excludentes, mas não na palavra de Deus, porque o amor de Cristo nos atrai de tal forma e nos conquista. Ah, queridos irmãos, aqui está a base inicial da consagração, amor de Cristo. Nós precisamos conhecer esse amado Senhor que, como aqui foi dito, através de uma oração, aquele que levará pela eternidade as marcas da cruz sobre o seu santo corpo, por amor a você, por amor a mim. Você e eu ganharemos um corpo glorificado, igual ao dele, mas as marcas cabem somente a ele, para que nós sempre olhemos as marcas do seu genuíno e profundo amor, demonstrado por nós naquela cruz. Será que isso não mexe conosco, irmãos? Sabe o que eu quero dizer? Não mexe, porque nós somos tão endurecidos, tão frios, tão envolvidos com as nossas questões, os nossos assuntos. Nós temos as nossas prioridades. Então, essas coisas acabam tendo as preeminências na nossa existência. Irmãos e irmãs, é hora do Espírito Santo realmente ter liberdade em nós, entre nós. Eu tenho orado assim: Espírito Santo, avance em mim, quebre a minha dureza, a minha vontade, as minhas emoções, a minha mente, livra-me de mim mesmo, para que tu faças a obra que precisa ser feita. Eu me consagro, eu me entrego diante de ti. Irmãos e irmãs, nós precisamos fazer isto, para que o Senhor encontre em nós caminhos adequados. Se nós queremos ser uma assembleia diferente, nós precisamos conhecer inicialmente esse primeiro fundamento, o amor de Cristo por nós. Mas aí o segundo pilar, a segunda base, o segundo fundamento da consagração, nós levantamos baseado naquela pergunta: por quê, né? Nós vimos lá o versículo 15 do capítulo 5 de 2 Coríntios, né? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como assim? Eu não vou viver mais para mim mesmo? Aqui está a pergunta que levantamos. Por que não vou mais viver para mim mesmo? Então, o segundo fundamento da nossa consagração está na compreensão dessa pergunta e a resposta. Nós não poderemos mais viver para nós mesmos, porque o segundo fundamento significa direito divino. Ele nos comprou por preço. Ele nos comprou por preço. E a matemática é simples. A lógica é simples. Quem compra é dono. O Senhor te comprou, meu irmão. O Senhor te comprou, minha irmã, com altíssimo preço. Você não se pertence mais, nem eu. Mas vejam só, o primeiro aspecto é o amor. Primeiramente, ele se derrama. Ele abre mão da sua glória, dos seus palácios de marfim, de toda a exuberância que tinha, da adoração dos anjos à sua volta. Ele abriu mão de tudo, porque ele olhou para você, olhou para mim, olhou para a nossa sujidade, nos amou e veio a esse mundo e se entregou numa cruz para morrer por nós. Será que isso não toca o nosso coração, irmão, irmã? Então nós somos dele por direito, porque ele nos comprou. E ele é tão maravilhoso, ele é um cavalheiro celestial. Ele não nos obriga a segui-lo. Ele convida, se alguém, isso depois de ter nascido de novo, depois de ter experimentado o grande pagamento da obra ali realizada no Calvário, ele não nos obriga, ele nos convida. Você quer ser meu discípulo? Então tem as cláusulas aqui: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Esse é o ponto. Aí nós enfatizamos então o segundo aspecto, que nós somos dele por direito, porque ele nos comprou. Esse é o segundo fundamento da consagração. Aí acrescentamos mais o último aspecto ou pilar da nossa consagração, que é uma entrega voluntária. É uma entrega voluntária. E vimos isso em vários textos das Escrituras Sagradas. Eles querem que nós, ainda que somos dele por direito, ainda que ele nos atraiu pelo seu amor, ele quer ver em nós, a partir do nosso coração, a partir dos nossos lábios, palavras do tipo: eu quero o Senhor, eu me rendo, Senhor, eu me entrego, Senhor, eu me submeto, Senhor, eu me consagro, Senhor. É isso que ele quer. Ele quer ouvir dos seus lábios, ele quer ouvir do seu coração. Então, esses três maravilhosos fundamentos da consagração precisam estar aí
no nosso mais profundo ser, gritando constantemente. E nós precisamos orar sobre esse assunto. Nós vamos clamar. Senhor, nós não podemos mais ser o mesmo. Porque a partir do momento, por favor, escute isso, a partir do momento que você ter um posicionamento diante do Senhor, esse posicionamento vai afetar todo o teu viver, o teu relacionamento. Você precisa acertar relacionamento? Você é noivo? Você é casado? Você precisa acertar? Então a hora é agora. E o Senhor vai acertar tudo, se você confiar nele. Você vai diante dele e fala: Senhor, arruma a bagunça na minha vida. Arruma o que eu aprontei, Senhor. E Ele vai fazer, porque Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus que liberta. Você tem problema com vícios? A hora é agora. Se entregue ao Senhor. Fala: Senhor, chega. Eu quero, Senhor, ser liberto para te servir, mas eu não consigo porque eu sou escravo de mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. A hora é agora. Mas eu não tenho forças. Eu não tenho forças em mim. Então, além de você clamar isso diante do Senhor, você vai cercar-se de irmãos, para que você de joelhos chorem com Ele, com esses irmãos, para que os irmãos te ajudem a você avançar, a você sair dessa realidade. Irmãos, Satanás vai nos cercando, vai nos mantendo prisioneiros, vai nos mantendo, sabe, reféns de tudo aquilo que Ele traz para nós. Não podemos aceitar isso, irmãos e irmãs. Sabe uma outra coisa que nós somos reféns? De serviço. De serviço. Muitas oportunidades são tidas, muitas vezes, como foi dito de manhã, como bênçãos na nossa vida. Mas muitas oportunidades podem ser testes de Deus para você. Deus está testando você. Lembre-se, deixe-me repetir um princípio fundamental para que você discirna se isso que você está almejando, se tem, é de Deus ou não é de Deus. Não pode quebrar 3 princípios. Aquilo que vocês já ouviram: o seu princípio de comunhão de oração, o seu princípio de leitura da palavra e o seu princípio de comunhão com os irmãos, com a igreja. Essas 3 realidades não podem ser violentadas, não podem. Hoje, tendo comunhão com o irmão, eu dei um seguinte exemplo para ele, talvez você já ouviu, mas por favor, ouça-me novamente sobre esse assunto. Vamos exemplificar dentro de uma realidade de posse e vocês vão entender o princípio espiritual que eu quero dar para vocês. Vamos supor que o Senhor tem para o irmão, 10 fazendas, sentido de posse. O Senhor preparou. Mas o irmão, ele vai se contentar apenas com um sítio, com uma chácara. O irmão está errado, porque o Senhor teria para você 10 fazendas. Mas você se contentou com algo que está fora do propósito de Deus. Mas agora vamos inverter o raciocínio. O Senhor tem para você uma chácara e você almeja 10 fazendas. Sabe o que vai acontecer? Você pode alcançar essas 10 fazendas, mas ela vai te arruinar. Elas vão destruir você, a tua família, vai destruir a tua comunhão, os princípios todos. Então nós devemos estar no centro da vontade de Deus. Deus pode ter sim muitas coisas para muitos, se Ele estiver no assunto. Agora, se Ele não estiver no assunto, é maldição. Então se contente com aquilo que o Senhor tem para você. Então as possibilidades são testes, não bênçãos. Então nós devemos olhar e colocar tudo isso à luz da palavra de Deus. Como que nós vamos viver uma vida consagrada a Ele, vivendo em realidades diferentes? O Senhor tem algo para nós, mas nós almejamos outro. O Senhor tem muito mais para nós, mas nós contentamos com pouco. Senhor, ajuda-nos a discernir o que Tu tens, o que Tu queres, onde Tu desejas. É nessa comunhão, nessa intimidade que nós avançamos. Então a consagração é algo maravilhoso, irmãos e irmãs, porque nós vamos viver uma vida completamente na dependência dEle. E o Senhor vai poder contar conosco, tanto individual como coletivamente falando. Quanto esta cidade, e as cidades aqui representadas ganharão, vendo em nós, individual e coletivamente falando, um testemunho de vidas consagradas. Ganhará muito. Muito. E o Senhor vai fazer com que a sua palavra venha fluir no meio da sociedade. Infelizmente, permita-me aqui algumas palavras sobre esse assunto, penso ser adequadas. Nós
transformamos o reunir da igreja apenas numa realidade privada. Ou seja, numa realidade que é circunscrita em si mesma. Quando nós saímos daqui, todos nós temos a nossa vida própria. Mas a vida da igreja, ela deve ser uma manifestação pública. Cada um na sua esfera de trabalho que existe aqui. Vocês são ali, antes de ser profissionais da área que vocês exercem, vocês são sacerdotes do alto. Vocês são pessoas consagradas ao Senhor. E as pessoas precisam tocar Cristo em vocês. E sendo assim, vocês serão os melhores profissionais, os mais capacitados, os mais honrados. Porque o Senhor estará em vocês, pelejando por vocês. Irmãos e irmãs, nós precisamos acordar. Nós precisamos que o Senhor realmente mexa conosco, não nos deixe dormir. O assunto é sério. Coloque um posicionamento claro, ainda que você e eu somos falidos em nós mesmos, não temos forças em nós, mas nós temos a graça superabundante que já nos foi derramada. Ela nos habilita e nos capacita a avançar. E as pessoas vão tocar Cristo em nós. O que é andar de modo consagrado é as pessoas tocarem Cristo em nós. Esse é o ponto, irmãos e irmãs. Então, dito isto, olhando para as perspectivas que nós falamos na parte da manhã, então gravamos o amor de Cristo, o direito divino e a entrega voluntária. São os três fundamentos da consagração baseadas naquele texto que nós vimos lá. E o passo seguinte que nós vamos dar hoje é olhar a consagração na perspectiva do livro de Levítico, capítulo 8. O livro de Levítico é um livro maravilhoso. Em especial, o capítulo 8, nós temos aqui a descrição clara do caminho para a consagração. É um livro que apresenta-nos apenas as sombras da realidade maior que é Cristo Jesus. Mas nós vamos ver como que essas sombras nos falam de maneira tão maravilhosa, tão clara, tão nítida. E aqui nós vamos então tocar nas Escrituras Sagradas o caminho da consagração. Deixem aberto por favor no Levítico capítulo 8 e permita-me ainda falar algumas coisas antes de lermos os textos. O livro de Levítico então vai nos mostrar a consagração de Arão e dos seus filhos. E muitas vezes, em muitas realidades apresentadas, nós tocamos o quê? Nós tocamos a realidade de Cristo e da igreja. É uma realidade, é uma sombra que aponta-nos para algo real. E aqui dentro desse capítulo nós vamos encontrar a expressão, a necessidade de ser oferecidas ao Senhor 4 tipos de ofertas diferentes. E em cada uma dessas ofertas que nós vamos procurar examiná-las, pelo menos com um pouco de cuidado, cada uma delas, nós vamos encontrar as belezas que há nesse caminho da consagração que nós estamos falando. Nós vamos ver que Cristo está presente em todas essas faces. Depois nós vamos ver, permita-me dizer, que o primeiro sacrifício exigido para que trilhemos o caminho da salvação era a oferta de um novilho. Era a chamada oferta do pecado. Então guardemos essa primeira oferta aqui, nós vamos ver o texto daqui a pouco. Um novilho que deveria ser ofertado para a questão do pecado. A segunda oferta era um carneiro. E esse carneiro deveria ser o carneiro do holocausto, ou seja, todo queimado. A terceira oferta era um outro carneiro, e é chamado o carneiro da consagração. E havia uma outra oferta, a quarta oferta, que envolvia um cesto, e havia ali pães asmos, bolos asmos, 3 tipos de pães ali. O pão asmo azeitado e uma obreia, se vocês vão ver lá, ou um pão delgado, um pão fininho. E cada uma dessas realidades de pães fala-nos de uma realidade. E a soma desses 4 ofertas, 4 sacrifícios, fala-nos da totalidade da consagração. Então é maravilhoso nós enxergarmos aqui, e nós vamos fazer isso nesse momento, olhando texto a texto, para que nós possamos ganhar do Senhor algo que está revelado aqui no livro de Levítico. Então, capítulo 8, onde nós estamos, vejamos o versículo 2.
8:2. Com a prévia que eu falei, vai ficar mais fácil ainda a absorção do que nós vamos estar lendo. Versículo 2, capítulo 8 de Levítico. Toma Arão e seus filhos e as vestes, e o óleo da unção, como também, aí a primeira oferta, o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto de pães asmos. Aqui está a ordem divina dada a Arão para que ele então se preparasse e estas realidades fossem apresentadas. Qual que é a primeira oferta então? É o novilho para o pecado. Então vamos diretamente no verso que fala-nos deste sacrifício, versos 14 e 15. Vejam só, diz assim: então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta do pecado. E Moisés o imolou e tomou o sangue e dele pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Tudo vai começar dentro desse aspecto. Essa primeira oferta é o novilho para o pecado. Toca o problema da expiação do pecado. Não há possibilidade alguma de nós avançarmos no que se refere a uma vida de consagração sem tratarmos, primeiramente, dessa oferta pelo pecado, que é o derramar do sangue. É o derramar do sangue. É a expiação. E quando nós trazemos isto para a realidade, ou seja, para o aspecto de Cristo, o que nós temos a nosso favor? Que o Senhor Jesus Cristo, Ele foi para uma cruz e ali Ele derramou todo o seu sangue para que todos os nossos pecados fossem plenamente perdoados e expiados. Então, nessa primeira realidade, nessa primeira oferta, nós temos o fundamento da consagração, a obra de Cristo. Não há possibilidade, deixa eu insistir nisso, de nós avançarmos no que se refere ao caminho da consagração, sem passarmos antes por essa experiência aqui. Ninguém. E nós podemos pegar em 2 aspectos aqui. Para que alguém mesmo possa almejar a consagração, precisa do quê? Passar da obra de Cristo. Precisa experimentar da obra expiatória de Cristo. Receber essa obra no coração para então marchar em direção à expiação. Mas se você e eu passamos pela obra de Cristo, já experimentamos essa realidade, existe o quê? Ainda a provisão do sangue de Cristo para nós. Porque o que interrompe a nossa comunhão com Deus não são os nossos pecados? E onde nós vamos buscar a provisão para o perdão dos nossos pecados? Não é no sangue que foi derramado na cruz, que é poderosamente suficiente para o perdão de todos os nossos pecados? Então, aqui começa o caminho para sermos consagrados. É quando nós reconhecemos: Senhor, temos pecado diante de Ti. Senhor, temos vivido uma vida que não agrada o Teu nome. Temos trilhado os caminhos que não são os Teus caminhos. Temos pecado contra Ti. Mas nós olhamos para a provisão do sangue, que é suficiente para o perdão de todos os meus pecados, todos os nossos pecados. Então eu confesso. Esse é o ponto. Então, aqui é a base fundamental do nosso perdão, o sangue que foi derramado. Irmão, irmã, você já considerou que Jesus Cristo suportou, carregou sobre Ele mesmo todos os nossos pecados? Não é assim que diz 1 Pedro 2,24? Ele carregou em seu corpo os nossos pecados. Carregou. Toda a pena que nós deveríamos pagar, a pena que nós deveríamos, de fato, pagar diante de Deus, foi paga pelo Senhor. Ele carregou. O juízo que deveria recair sobre nós, sobre o nosso amado Senhor, caiu completamente. E o sangue dele puro, absolutamente santo, vestido naquela cruz, quando nós nos apropriamos, serve para nós de provisão. O juízo foi sobre ele e a misericórdia recai sobre nós.
Não é maravilhoso isto? Permito-me dizer aqui algo também penso ser de proveito para nós nesse momento. Há dois atributos divinos que não podem ser concomitantemente aplicados à mesma pessoa no mesmo momento, que é a justiça e a misericórdia. Por quê? Se nós somos pecadores, estamos debaixo do juízo de Deus, e justamente Ele pode nos julgar. Então, se Ele derramar a sua justiça sobre mim, então Ele não pode aplicar a sua misericórdia. Agora, se Ele olha para mim e deseja perdoar-me e exercer misericórdia sobre mim, Ele não pode aplicar a sua justiça sobre mim. É aí que entra a cruz do Calvário. Aí que entra a história de Cristo naquela cruz. É como se o Senhor Jesus dissesse assim: Pai, sobre mim o teu juízo, sobre eles a tua misericórdia. Então elas se bifurcam. Esses dois atributos não podem ser aplicados concomitantemente a uma mesma pessoa. Aí que você entende o que é o Calvário. A justiça foi sobre Cristo, é sobre mim. Os nossos pecados foram sobre Ele, Ele foi julgado ali. Mas sobre nós o que derramou? O sangue, vem a misericórdia. Não é maravilhoso esse Senhor? Ele é maravilhoso. Então tudo começa nesse primeiro sacrifício, o sacrifício do novilho, que é Cristo. Ele derramou seu sangue por nós naquela cruz. Nós temos livre acesso a Ele agora. Aqui está, Ele suportou nossos pecados naquela cruz. Ele derramou seu precioso sangue para nos perdoar de todos os pecados. Esta é a obra expiatória feita por você e por mim. Tudo começa aqui. Sem esta expiação não haverá consagração. Então consulte o teu coração agora. Se você é uma nova criatura, você está completamente limpo diante do Senhor, tem coisas para se confessar, aí no teu coração fala: Senhor, eu quero confessar o meu pecado, eu quero confessar que eu tenho desonrado a Ti, eu quero confessar que eu tenho andado em caminhos que desagradam o Teu nome, eu quero confessar, Senhor, eu confesso, Senhor, e me aproprio do valor, da provisão do sangue de Cristo. Aí você pode dar o passo seguinte. Então esta é a primeira oferta, a oferta do novilho, a oferta do pecado. Vamos para a segunda oferta. É o primeiro carneiro, como eu disse, o carneiro do holocausto. Capítulo 8, onde nós estamos, do versículo 18 ao 21. Observe, por favor, o que diz a Bíblia. Depois, ou seja, outro sacrifício. Segundo agora. Depois fez chegar o carneiro do holocausto. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés imolou e aspergiu o sangue sobre o altar e em redor. Partiu também o carneiro em seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém as entranhas e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, o holocausto de aroma agradável. Oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Aqui está. Oferta queimada, o holocausto, todo queimado. Então nós poderíamos perguntar assim: mas já não seria suficiente nós olharmos da perspectiva da palavra de Deus, a oferta do novilho? Já fomos perdoados, nossos pecados já foram expiados. Não, dentro da realidade maior da obra de Cristo, que é muito ampla, era necessário, nas sombras, nós compreendermos o que significaria a oferta desse carneiro para o holocausto. Isso nos aponta para a obra de Cristo no que tange ao tetelestai. Tudo está consumado, totalmente pronto. Vocês se lembram lá que um dos últimos clamores do Senhor Jesus quando Ele estava na cruz foi: tudo está consumado, tetelestai, não há mais nada a ser pronto. E vocês lembram os gestos seguintes do Senhor? A Bíblia fala que depois dele ter gritado tetelestai, Ele inclina a cabeça e rende o Espírito. E o que acontece lá no templo, naquele véu mais interior? Ele é rasgado de cima a baixo. Não é isso que acontece? Por que esse véu é rasgado de cima a baixo? Porque havia um propósito. A obra estava pronta, o sacrifício estava realizado, o novilho já tinha sido ofertado. Mas algo mais precisava acontecer, um sacrifício mais absoluto, inserido na própria obra de Cristo, iria ser demonstrada para nós aqui. Ou seja, Ele iria nos levar para o Santíssimo.
É como se Ele nos tomasse pelas mãos. O véu foi rasgado, aquele véu que impedia a nossa presença diante de Deus, porque nós éramos pecadores. Mas em Cristo, pela obra dEle, o véu foi rasgado, Ele foi ofertado totalmente ao Senhor. Podemos ser aceitos na presença de Deus Pai. Essa é a oferta de holocausto. Nós estamos totalmente no Senhor e Ele nos leva para desfrutarmos da presença dEle. Tende ousadia, irmãos, tende intrepidez, irmãos, de entrar agora no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo. Agora nós podemos entrar com ousadia. Então não é somente sermos perdoados, temos nossos pecados completamente expiados. É necessário um holocausto. É necessário que esse carneiro fosse oferecido integralmente. Fala-nos de Cristo. Então nos leva na presença do Altíssimo. Esta é a realidade da segunda oferta, que nos leva em direção, o quê? Em direção ao Altíssimo. Em Cristo nós podemos acessar a presença do Altíssimo. Fomos aceitos, irmãos. Fomos aceitos. Você pode chamar Deus de Pai. Pai. Porque em Cristo Jesus nós temos essa realidade. E essa bênção agora. Ele é o nosso Pai. Nós podemos estar na presença dEle, desfrutar dEle. Então até agora vimos que os nossos pecados foram expiados, totalmente perdoados. O cordeiro já foi imolado, mas agora por causa da oferta do holocausto, nós fomos aceitos. Tudo isso é figura de Cristo. Mas estamos na segunda oferta ainda. Vamos para a terceira oferta. A terceira oferta é nesse mesmo livro onde nós estamos, capítulo 8, versos 22 a 24. Olha, a terceira oferta aqui, 22 a 24. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e o pôs na ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. E aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Vocês perceberam aqui o caminho que nós estamos trilhando? Onde nós começamos, onde nós estamos no momento? Nós estamos no momento agora onde o carneiro da consagração, já não é mais holocausto, é da consagração. Então, vimos tudo aquilo que deveria ser feito e Moisés pega então do sangue e vai colocar na ponta direita da orelha, na ponta da orelha direita de Arão, no polegar direito da mão e no polegar direito do pé. Olha, não é impressionante isso? Que realidade a palavra de Deus quer nos mostrar com isso? Agora devemos, queridos irmãos, uma vez que totalmente somos dele, isso vai significar que, de acordo com a aceitação que nós temos diante de Cristo, tivemos nossos pecados perdoados, estamos na presença do Deus Altíssimo, fomos aceitos, mas não fomos aceitos para simplesmente estar gozando da presença dele, fomos aceitos para sermos consagrados para o serviço, para a nossa vida de testemunho. Esta é a realidade. É para isso que serve a consagração. Porque nós estamos na presença de Deus, então nós vamos ser habilitados para servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Isso significa algo muito importante. Significa que eu permaneço na condição de escravo. Lembra que nós somos servos, nós fomos comprados por preço. Lembra que nós falamos de manhã, escravos de amor? E na posição de escravo que atende à voz de Deus, que faz a vontade de Deus e que anda nos caminhos de Deus. Isso representa o sangue. Quando você tem um sangue colocado na ponta da orelha direita, polegar direito da mão, polegar direito do pé, isso significa que
os meus ouvidos estão atentos ao falar de Deus. As minhas mãos significa os serviços que eu vou praticar são para Deus, e os meus pés me levarão pelos caminhos de Deus. É isso aí. Porque o sangue fala-nos da morte. O sangue fala-nos que nós não nos pertencemos mais. Entende o que esta realidade do terceiro sacrifício nos mostra? Daqui por diante, irmão, irmã, os nossos ouvidos, as nossas mãos, os nossos pés pertencem exclusivamente a Deus. Vocês se lembram como nós lemos hoje Romanos 12:1? Que nós devemos oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Aqui está. Quando você oferece os teus ouvidos, as tuas mãos e os teus pés, você está vivo, mas você está morto. Porque o sangue está sobre você. Você está perfeitamente vivo, mas você está morto para você, vivo para Deus e os seus interesses. Você atende o falar de Deus, você faz a obra de Deus e você anda nos caminhos de Deus. Não é claro para nós, irmãos e irmãs? Não é lindo isso em Levítico? Aqui está o caminho da consagração. Aqui está o anseio do Senhor para todos nós. Ele deseja que nós façamos sempre a sua vontade, que andemos nos seus caminhos. Entende o que é consagração? É não se pertencer mais. Não é o que estamos insistindo desde hoje de manhã? Nós não nos pertencemos mais, irmãos e irmãs. Como que nós vamos dar um testemunho na cidade em que nós vivemos, se nós andarmos pelos nossos próprios caminhos? Irmãos, nós precisamos ter os nossos ouvidos abertos ao falar de Deus. Nós precisamos estar atentos ao que Ele deseja que façamos. Então nós precisamos, de fato, passar por toda essa realidade, todo esse processo. Ah, queridos irmãos e irmãs, como nós precisamos do socorro do Senhor, como nós precisamos. Embora vivos, somos aqueles que andam levando o morrer por toda parte. Isso significa exatamente essa consagração do carneiro. Não é lindo isso, irmãos? Então vai fazendo sentido para nós. Tem o novilho que foi ofertado. Tem o holocausto que já foi ofertado, que é o carneiro. Mas agora tem o carneiro da consagração. E aí nós precisamos avançar. Porque falta um sacrifício, uma oferta diante do Senhor ainda. Que é a quarta oferta, não é isto? Versículos 26 a 29, que é aquele cesto, que nós vamos ver agora. Também do cesto dos pães asmos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma obreia, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés tomou das suas mãos e o queimou, como diz aqui, no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Tomou Moisés o peito e o moveu como oferta movida perante o Senhor. Era a porção que tocava a Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Mas o ponto principal para nós é até o verso 28. Então nós temos aqui esse cesto de pães asmos. Eram 3 tipos de pães que tem ali, todos os 3 asmos, ou seja, pão sem fermento. Primeiro bolo sem asmo. E tudo isso tem um significado maravilhoso para nós. Tem um significado, tem algo que a palavra de Deus nos mostra sobre essa realidade. Esse bolo asmo, esse pão asmo, fala-nos do quê? Da humanidade perfeita, sem pecado de Cristo Jesus. Fala da sua perfeição divina. Então aponta-nos para Cristo Jesus. Depois fala-nos de um pão, de um bolo azeitado. Fala-nos exatamente do quê? De uma vida cheia, uma vida ungida pelo Espírito Santo. E essa obreia, ou significa um pão fininho, um pão delgado, fala-nos aí, como tantos outros irmãos fazem, eu sento em ombros de outros que enxergaram mais longe. Esses irmãos dizem que, fala-nos que Jesus era cheio de compaixão. Compaixão. Fala dessa sensibilidade, dessa finura, dessa lisura da pessoa gloriosa de Cristo Jesus.
Então tudo isso tem um sentido. Mas o que mais chama a atenção é que estes 3 pães, nessas 3 condições, foram colocados sobre a gordura e sobre a coxa direita do animal. E depois, tanto Arão como os filhos movem essa oferta diante do Senhor, as entrega diante de Moisés, e Moisés então queima tudo. O que representa a gordura? Segundo então esses irmãos, sobre os ombros dos quais eu sento, a gordura fala da glória de Deus, e a coxa direita fala do poder. Então cada uma dessas realidades tem um significado para nós, irmãos e irmãs. E aí nós temos o quê? Nós temos a conclusão, nós temos o fechamento até o momento do que significa uma vida de consagração. Não é lindo isso, irmãos? Então nós saímos dentro da nossa realidade do capítulo 8 de Levítico, mostrando passo a passo as figuras que há na pessoa gloriosa de Cristo e daquilo que toca a cada um de nós. Permitam-me até repetitivos para guardarmos no coração. Sem a primeira oferta, esqueçamos das outras demais. Esqueçamos. A primeira oferta é aquele novilho como oferta do pecado. É ali, é a base da expiação. Então, está tudo certo com você? Então, amém. Então, vamos para o carneiro do holocausto. Aí você vê que o Senhor Jesus fez uma obra tetelestai, completa. Não tem mais nada para ser feito. Porque o véu foi rasgado de cima a baixo. O Senhor nos tomou, nos levou para a presença do Altíssimo. Fomos aceitos. Essa é a oferta do holocausto. Parou aí? Não. Porque o Senhor quer que nós o sirvamos. O Senhor quer que nós andemos nos seus caminhos. Mas Ele não poderia nos simplesmente enviar da maneira como nós chegamos lá. Então Ele tinha que, exatamente, através desse ensino da oferta do carneiro, de consagração, Ele tinha que colocar sangue na ponta da orelha direita nossa, no dedão direito nosso e no dedão do pé também. Dedão da mão e dedão do pé. Aí sim, ouvimos os assuntos do Senhor, vamos fazer os assuntos do Senhor e vamos andar nos caminhos do Senhor. Aí é que está. E para consumar tudo isso, vem aquelas realidades dos detalhes dos pães asmos, mostrando as belezas, as glórias de Cristo que ali estão inseridas. Ah, queridos irmãos e irmãs, como isso é maravilhoso, como isso deve mexer com o nosso coração, isso deve realmente nos tocar, deve mexer conosco, porque o Senhor, Ele é aquele que nos conquistou por amor, irmãos e irmãs. Você e eu, nós não mais nos pertencemos, fomos por alto preço, como já estamos insistindo, comprados para Ele, para pertencermos a Ele. Pense nisso, você é exclusivo. Você é exclusivamente dEle, de mais ninguém, nem de você. E a maior bênção, como nós dissemos na reunião da manhã, é a experiência da troca de cativeiro. O novo nascimento nada mais é do que uma troca de cativeiro. Permita-me insistir aqui. Nós éramos cativos de uma realidade caída. Quando nós fomos libertos plenamente de Cristo, não fomos libertos para andarmos pelo nosso próprio caminho, fomos libertos para voluntariamente, como escravos de amor, nos submetermos como escravos de amor ao nosso novo Senhor. Isto é o novo nascimento associado à consagração. Não é maravilhoso isso? Então, como nós vamos ousar a viver a nossa própria vida? Não podemos fazer isto. Então, o Senhor quer ordenar a nossa vida, o Senhor quer ajustar nossas vidas. Sejamos honestos, coloquemos diante dEle tudo aquilo que realmente nós temos consciência de que tem desagradado o seu coração, para que Ele venha operar em nossas vidas. Nós não faremos diferença alguma no ambiente de trabalho, no ambiente da nossa convivência, nos lugares onde nós formos. Não faremos diferença alguma como cristãos, se nós não formos consagrados a Ele, ao Senhor. Então, que o Senhor nos ajude para nós compreendermos esta realidade da importância da vida de consagração. Fomos consagrados para servir esse Senhor. Servir através da vida inicialmente, mas através também das nossas realizações, das obras
que o Senhor tem para nós. Agora, algo muito importante que eu quero acrescentar para os meus irmãos, antes de nós concluirmos aqui. Mesmo no capítulo 8 de Levíticos, que todas estas realidades aqui apresentadas, elas precisam de um toque. Sem esse toque, nós ficaríamos como que faltando alguma coisa. É o versículo 30. Que no capítulo 8, versículo 30, é o grande toque que vai fechar todo esse aspecto para nós. Tomou Moisés também o óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre o Arão e suas vestes, bem como seus filhos, os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou Arão e suas vestes, e a seus filhos e as vestes de seus filhos. Ele começa aqui também, tomou o óleo da unção. Aqui está. A unção, o óleo, fala-nos do quê? Da obra do Espírito. Da obra do Espírito Santo. Sem a obra do Espírito Santo, queridos irmãos e irmãs, nada poderemos. Deixe-me dizer e mostrar algumas realidades que são inseparáveis na Bíblia. Nós nunca poderemos estudá-las separadas uma da outra. Primeira é sangue, óleo. Obra de Cristo, obra do Espírito. Não podemos separar Calvário de Pentecostes. Estamos falando da mesma realidade. Não podemos separar a obra da cruz e o andar do Espírito. Não podemos separar o cordeiro da pomba. Porque essas realidades são absolutamente juntas. São dois elos de ouro inseparáveis. Nós podemos sim tratar de assuntos específicos de cada uma dessas realidades, mas no funcionar, no agir, no movimento, essas duas realidades são inseparáveis. Cordeiro e pomba, cruz e Espírito, sangue e óleo. Então nós temos toda a obra, todo aquele sacrifício ofertado, mas a unção do óleo era necessária. E para que nós possamos avançar de maneira consagrada, nós precisamos desfrutar dessa realidade do andar no Espírito. Nos poucos momentos que eu tenho com vocês aqui nessa noite, permitam-me ler alguns textos para vocês sobre essa realidade. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos pegar o versículo 16 inicialmente, depois nós vamos ler alguns anteriores aqui. Percebe bem o que está escrito, Romanos 8,16. O próprio Espírito, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, ou com o nosso próprio Espírito, que somos filhos de Deus. Então, quando você nasceu de novo, quando eu nasci de novo, então o Espírito Santo vem habitar em cada um de nós. E é esse Espírito Santo que testifica com o nosso espírito vivificado que nós somos o quê? Filhos de Deus. Já não é maravilhoso isso? É maravilhoso, há uma testificação. Mas podemos parar aqui? Não podemos parar aqui. Porque a obra do Espírito é muito mais elevada, muito mais acentuada do que testificar que nós somos filhos de Deus. Aí o versículo 14. Então vamos olhar o verso antecedente aqui. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então não é somente uma testificação que nós precisamos do Espírito, nós precisamos do governo dele. Nós precisamos que ele nos guie. Aí está a função do Espírito Santo. Não é só testificação, é a função de nos guiar, nos governar, nos dirigir. E ele vai sempre nos dirigir com a ajuda do Senhor, nós vamos falar isso amanhã, sempre nos apontar para Cristo. O Espírito Santo tem uma missão primordial, jogar todo o holofote na pessoa gloriosa de Cristo, pois é dele que nós nutrimos toda a nossa existência. O Espírito Santo está em nós, foi derramado nos nossos corações para revelar Cristo, mostrar Cristo, formar Cristo em nós, para que nós andemos nos caminhos de Cristo. Essa é a função dele. Então ele precisa nos guiar, e para ele nos guiar é necessário que sejamos completamente dele. Então nós precisamos associar, colocar todas as coisas que estão sendo faladas, uma perto da outra, para chegarmos nesse ponto.
que depois de toda a consagração compreendida, desejada, ansiada, buscada, falamos assim: querido Senhor, precisamos que Teu Espírito Santo seja derramado sobre mim, sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, para que Ele produza essa realidade. Não é claro para nós, irmãos e irmãs? Uma pessoa governada pelo Espírito Santo, preste bem isso que eu vou falar agora, uma pessoa governada pelo Espírito Santo deixará sua marca de consagração por todos os lados, por onde quer que for. Uma pessoa governada pelo Espírito Santo deixará suas marcas por todos os lugares onde for. Querem ver como é simples compreender isso? Vamos supor que essa plataforma aqui, esse púlpito aqui, estivesse acabado de ser pintado, tinta fresca. Aí eu passo aqui e relo. Vai ficar as marcas sobre mim, não é isso? Exatamente. Cada um que passar aqui e relar nesse púlpito, está tinta fresca, vai ficar marca. É isso que nós devemos ser, tintas frescas. As pessoas que tocarem em nós precisam sair marcadas. Essa é a obra do Espírito em nós. As pessoas nos tocarem e saírem marcadas. Marcadas. Entende o que eu falo, irmão e irmã? Numa conversa, num gesto, numa atitude, as pessoas precisam ser marcadas por nós. Esta é a realidade de uma pessoa governada pelo Espírito. Deixará marca por onde quer que for. Que tipo de marca você está deixando por aí? Que tipo de marca eu estou deixando por aí? Ah, querido irmão, irmã, que nós de fato nos humilhemos diante do Senhor, pois muitas vezes as nossas marcas não testificam nada daquilo que precisaria testificar. Então o Senhor precisa nos ajudar. Mas leve a sério que eu falei aquilo para vocês, irmão, irmã. Coloque-se diante do Senhor, coloque um X naquele calendário e não rasgue ele não. Fique com você e clame ao Senhor, busque ajuda com os irmãos. Fale: Senhor, eu quero uma vida de consagração. Senhor, como Assembleia nós queremos uma vida de consagração. Não abriremos mão, Senhor. Não desista de nós, Senhor. Nós queremos viver para a Tua glória. Esse é o ponto. Para concluir, permitam-me apenas mais duas citações. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E nós vamos perceber que esta marca, ela deve ser visível. As pessoas precisam vir em nós, enxergar em nós alguma coisa. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. É um episódio aqui, né, no capítulo 4. Pedro e João estavam presos. Eles são levados perante o Sinédrio, então há um discurso aqui, e vejam só o versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens letrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com eles com Jesus. Não é uma marca? Não é uma marca? Eram homens iletrados, incultos, não tem preparo nenhum, mas de onde vem essa sabedoria? De onde vem essa intrepidez? Não. Já sabemos, esses homens estiveram com Jesus. É isso que as pessoas veem em nós, irmãos e irmãs. As pessoas precisam ver isso em nós. Olha, ele é de Jesus, ela é de Jesus. Veja o seu modo de falar. Vejam suas escolhas. Todo mundo foi para lá, mas porque todo mundo está indo para lá. Mas essa pessoa disse: não, eu vou para cá. É diferente. É assim que devemos ser. São as nossas escolhas, irmãos e irmãs. Então, uma vida de consagração. A outra passagem, eu vou apenas me referir para vocês, do lado do livro de Mateus, capítulo 26, vocês se lembram daquele cenário? O Senhor Jesus foi preso no Getsemane, depois ele é levado para o Sinédrio, lá ele é interrogado, lá ele já começa todo o processo de espancamento. E num desses momentos, quando Jesus está preso sendo interrogado, Pedro entra lá naquela área, naquela varanda, e algumas servas começam a identificá-lo. Não, você estava com ele. Não, eu nunca vi, não conheço Jesus. Não, você esteve com ele. Ele foi negado. Até que ele chega no momento, as pessoas dizem assim: não, mas o teu modo de falar te condena. O teu modo de falar mostra claramente o teu sotaque. Apesar de toda a falência de Pedro, apesar de todo aquele processo tão difícil que ele vivenciou,
Não julgue Pedro, se coloque no lugar dele. Por todo aquele processo de dor, ele realmente negou o Senhor Jesus ali, naquele processo, mas havia um sotaque nele que o identificava. Mesmo muitas vezes nas nossas falências, nas nossas dificuldades, fica um sotaque em nós, porque nós amamos o Senhor. Pedro foi tratado, assim como nós precisamos ser tratados. Então, irmãos e irmãs, nós devemos ser tintas frescas, vidas consagradas que irão contagiar, até contaminar as pessoas por aí, no bom sentido. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor continue falando a nós, em nome de Jesus. Querido Senhor, colocamos nas Tuas mãos a Tua própria palavra. Nós desejamos, Senhor, nós desejamos viver vidas consagradas a Ti. Nós queremos, de fato, que o Espírito Santo nos revele em profundidade o que significa toda aquela obra perfeita que na cruz foi realizada por nós. Então ajuda-nos, Senhor. Não permita que sejamos os mesmos. Não permita que esse tempo seja mais um encontro qualquer. Nós queremos que as nossas vidas sejam impactadas, sejam transformadas. Queremos, de fato, fazer a diferença nesse tempo, nessa sociedade, no meio dos irmãos, através de vidas consagradas. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Socorra-nos, é o que te pedimos em Teu próprio nome, Senhor. Amém, Senhor. Amém.